Abra sua Bíblia, se você tem aí, no livro de Mateus 27, versículo 46. Vou repetir, toda atenção é pouca. E nesses próximos minutos, para quem está decidido realmente a ouvir e praticar a palavra de Deus, um milagre vai acontecer na sua vida. Mateus 27, versículo 46 em diante. Posso ir? Diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nós só sabemos o que quer dizer Eli, Eli, lama sabactani, porque o escritor traduziu para a gente. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? São as palavras de Jesus na cruz do Calvário, quando ele está crucificado. E isso também é uma profecia que está lá no Salmos 22. Davi, 1000 anos antes de Jesus, já falou exatamente essa frase que Jesus diria na cruz do Calvário. Profecia também se cumpre. Profecia é a boca de Deus revelando o que vai ser ou o que será. E aí a continuação vai dizer que os escribas, os inteligentes da época, não sabiam o que Jesus estava dizendo. Não descobriram que Jesus estava falando com essas palavras. Eles vão pensar que ele está chamando por Elias, outro vai achar que ele está com sede. Veja, e alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, quer dizer, entregou o Espírito. E aí eu queria que você observasse 4 fenômenos sobrenaturais que aconteceram na hora da cruz do Calvário. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O primeiro fenômeno foi o véu que se partiu do alto a baixo, de cima para baixo, de Deus para a terra, abrindo acesso para que todos nós hoje nos aproximemos do Santíssimo Lugar sem depender de intervenção de ninguém. Todos nós hoje temos acesso a Deus sem precisar do sacerdote, como era na época, justamente porque no sacrifício da cruz o véu se partiu de alto a baixo. Outro fenômeno, tremeu a terra. Teve um terremoto que a terra tremeu. Esse terremoto que tem que acontecer na nossa vida é justamente chacoalhar a nossa vida. E num terremoto normal, o que está no lugar, sai do lugar. Quadro na parede cai, às vezes cai até o prédio. Mas nesse terremoto de tremer a terra, é justamente Deus trazer para a tua mão aquilo que você ainda não alcançou. É Deus mexer, ainda que seja a terra, mas vai trazer para as tuas mãos a vitória, a felicidade que você ainda não recebeu. Fenderam-se as pedras, a rocha se rachou, abriu uma cratera, aquela parede que é uma rocha que não deixa você atravessar, que não deixa você chegar do outro lado, ela vai fender, ela vai partir, mas você vai chegar do outro lado. E outro fenômeno, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. 4 fenômenos: o véu se partiu, terra tremeu, pedras, rochas se fenderam e o sepulcro abriu, representando a ressurreição espiritual daqueles que já estavam mortos, representando sonhos que você já tinha deixado morrer e que Deus não vai fazer só ressuscitar o sonho, mas como também cumprir, realizar esse sonho. Pois bem, para você entender mais, esses 4 fenômenos sobrenaturais
tem que acontecer hoje na sua vida. Milagre não se explica. Se explica, não é milagre. Se a gente ficar aqui entrando na história, por que Jesus falou em aramaico? O Eli lama sabactane era o aramaico. E nem eles entendiam o que ele estava falando, nem os sábios da época entendiam o aramaico, porque já não se falava mais aramaico nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, só para você entender, quando Babilônia levou o povo do reino sul, escravo, para Babilônia, lá na Babilônia, eles aprendem o aramaico, eles falam o aramaico. Aí quando eles voltam do cativeiro babilônico, voltam falando aramaico, aí vem o Alexandre o Grande e derruba o aramaico e ele vai empregar o grego. Depois de Alexandre, que empregou o grego, vai vir Pompeu de Roma e vai empregar o latim. Então agora não se fala mais aramaico, a não ser alguns galileus que conservam o aramaico, e aramaico passou a ser um dialeto e não o idioma, porque nos dias de Jesus falava-se mais o latim e o grego. Mas alguns galileus sabem o que é o aramaico. O que isso tem a ver comigo, com você? O que isso tem a ver com a gente? Preste atenção, não dorme não. Isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver que quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Ele, nós passamos a entender o idioma dEle, a língua dEle, que o homem natural não entende. O homem espiritual entende as coisas do Espírito, o homem natural, carnal, não entende. Eu cansei de tentar fazer peixe voar, porque o miserável do peixe não vai voar. É difícil, você pode tentar fazer ele voar, ele não vai voar. Tem pessoas que infelizmente, é aquilo que Jesus disse, que a gente vai ficar jogando pérolas aos porcos? Você pode tentar falar, mostrar, que é a mesma coisa de tentar fazer um peixe voar, ele não vai voar. Então é melhor não perder tempo. O homem natural, vou repetir, não entende as coisas do Espírito. O espiritual entende as coisas do Espírito e do natural, porque ele também já foi natural. Eu arrisco a dizer que aqueles 120 que foram batizados com o Espírito Santo, lá em Atos 2, eles eram os que falavam aramaico. Eles eram os galileus que entendiam a voz de Jesus. Por quê? Porque naquele dia, Jerusalém estava tomada de cristãos. No meio de 1 milhão ou de 5 milhões, cristãos do mundo inteiro, só 120 foram batizados com o Espírito Santo. Eu vou ler com você Atos 2, versículo 2 em diante, para você entender que você hoje pode ser um desses galileus, ou se tornar esse galileu, que entendendo o idioma de Deus, você vai viver o sobrenatural nas áreas da sua vida. Coloca por gentileza. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão
e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são o quê? Não são o quê? Galileus, todos esses homens que estão falando? Está aí. Quando Jesus ascendeu aos céus em Atos 1, Jesus estava subindo aos céus, 2 anjos chegaram e disseram para os galileus que estavam ali, e disseram: homens galileus, estão olhando o que para o céu? Esse mesmo Jesus que ascende aos céus, ele vai retornar da mesma forma que ele está subindo. Então, em alguns casos aqui, você está vendo Jesus falar com os galileus, que representa aqueles que entendem o idioma de Jesus, a voz de Jesus. Não literalmente, eu queria que você entendesse o espiritual, não literalmente o aramaico, mas entender a voz da fé, a voz de Deus, a direção que vem dele, a orientação que vem dele. Eu falava outro dia da nossa cruz de cada dia, e isso é muito rico, por isso eu quero ainda continuar falando. Por isso, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 24, alguns podem até pensar, mas o que tem a ver Mateus 16, versículo 24, com o Mateus 27, que nós lemos Jesus lá na cruz do Calvário, realizando esses 4 fenômenos, do terremoto, do sepulcro abrindo, da terra tremendo e do véu se rasgando. Você vai entender aqui. Versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, preste atenção que você tem que entender, meditar. Se alguém quiser vir após mim, não é na marra, não é forçado, é se alguém quiser. É para quem quiser. O livre arbítrio foi dado a nós. Eu quero seguir Jesus. O outro diz: eu não quero. Então aquele que diz eu não quero, ninguém pode forçar, ninguém pode pegar um laço, amarrar ele e trazer ele na força. É para quem quer. É para quem quer, é para quem deseja a vida que ele promete. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Qual é a palavra aí? Renúncia. Se alguém quiser, vai ter que renunciar a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em Lucas, coloca aí para mim, Lucas 9, 23, que é o mesmo versículo, só que ele vai falar da cruz de uma forma diferente. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, o que é vir após mim? Se alguém quer vir aqui atrás me seguindo, então vem, corre, porque eu não vou parar para te esperar. Se alguém quiser vir, tem que entrar na caravana de Jesus. Se alguém quer, tem que entrar na caravana, tem que seguir. Aí ele está dizendo: negue-se a si mesmo. Grave essa frase. Tem coisas que não adianta você pedir a Deus para Ele te libertar. Tem coisas que não é libertação, é renúncia pessoal. Tem coisas que não cabe libertação, e sim renúncia de cada um. Mas o bispo, Deus não liberta? Sim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem coisas em mim, em você, em nós, que não será ou não caberá libertação, e sim renúncia. Eu terei que renunciar, você terá que renunciar a cada dia. Renunciar à vontade da carne, renunciar aos maus olhos, renunciar à carnalidade, à malícia, renunciar
significa decisão. O diabético, ele chega numa padaria com doces maravilhosos na vitrine. Eu pergunto, ele tem vontade de comer? Tem. Ele quer comer? Quer. Mas por que ele vai renunciar? Por que ele vai rejeitar? Por que ele vai negar? Porque aquele açúcar vai matá-lo, aquele açúcar vai prejudicá-lo. Então ele renuncia, ele diz não. Só uma pergunta, a mão dele vai sozinha lá, pega o doce e traz na boca dele? Faz isso? Não. Ele renuncia, acabou. É ruim? É. É difícil? É. Mas por que ele vai renunciar? Rejeitar, porque aquilo ali vai prejudicá-lo. Então tem coisas em nós que nós vamos ter que renunciar dia após dia. Eu vou repetir, não cabe libertação e sim renúncia. Tem dia que você não quer ir trabalhar, você está cansado, está fadigado. E por que você vai mesmo fadigado, mesmo sem vontade de trabalhar? Porque se você não trabalhar, você não come. Então você vai. Tem dia que você vai estar cansado para vir à igreja. Tem dia que você vai estar com sono. Tem dia que você vai estar, sabe, com o corpo moído. Mas por que você vem mesmo com o corpo moído? Mesmo com sono? Mesmo cansado? Porque você sabe que você precisa de Jesus. Você sabe que você necessita de Jesus. Você tem essa consciência. Nós somos sanguíneo. Sangue. Hormônio não se converte. Mas você vai ter que renunciar. Então, o seguir Jesus, eu tenho que renunciar ao meu querer, o meu eu, a minha vontade, para fazer a de Deus. Tem dia que você vai estar aqui sentado, que você trabalhou a noite inteira, você está cansado, está moído, mas mesmo cansado, com sono, você veio. Às vezes você está sentado aí, você está pescando, é mais fácil você às vezes levantar, ficar em pé lá atrás, mas falando, eu vou resistir, eu vou lutar, mas eu vou ouvir, eu vou prestar atenção. E Deus está vendo o seu esforço. Que você trabalhou. Seria eu um animal se eu falasse para você, vai dormir em casa, vem dormir na igreja, mas eu não sei que você estava trabalhando até agora. Então se ele está cansado, está com sono, mas mesmo assim ele veio, Deus vai honrar. É diferente aquele que dormiu a noite inteira, chegou aqui aceso, chegou aqui, né, sonhando, feliz da vida. Aí foi ele sentar na cadeira, parece que o Satanás abraça, dá uma moleza, dá um sono, aí é espiritual. Aí ele fica em pé, ele vai resistir também. E aí resistir o diabo, ele vai fugir. Tome a sua cruz e siga-me. Ou tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O que é isso? Jesus está falando para a gente que nós vamos passar pelos mesmos caminhos que ele passou. Tomar a nossa cruz e seguir Jesus, ele está dizendo que nós vamos passar por onde ele passou. Nós vamos enfrentar o que ele enfrentou. Mas olha só o detalhe, nós vamos passar. Nós não vamos ficar lá não. Preste atenção, porque eu poderia ficar aqui pregando horas, falando de cada lugar que Jesus passou, de cada acontecimento. Mas eu vou citar alguns. Jesus deu 80% da vida dele para Nazaré, cresceu em Nazaré, nasceu em Nazaré. E quando ele vai pregar em Nazaré, ele é rejeitado por Nazaré. Ele é rejeitado pelos seus, ele é rejeitado, ele é desprezado pela família, ele é desprezado pelos vizinhos, ele é desprezado pelos amigos. E aí ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua própria casa. Você, carregando a cruz, seguindo Jesus, você vai passar pelo seu Nazaré. Você terá momentos, situações que a sua família, os seus familiares não vão acreditar em você, mesmo vendo milagre em você,
mesmo sabendo que Deus mudou a tua vida, mesmo você sabendo que aquele familiar está indo para o inferno, está gemendo porque tem um demônio, você tenta mostrar, você tenta argumentar, você tenta abrir os olhos, ele vai desprezar. Você vai passar pelo seu Nazaré, mas vai passar. Daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, esse mesmo familiar que está desprezando, ele vai reconhecer. Ele vai buscar a Deus. Confia. Você não morreu até hoje, porque Deus tem um plano na tua vida, senão você já tinha ido. Você só está vivo depois de tudo que já aconteceu na tua vida, porque Deus ainda não cumpriu com o plano dele na sua vida ou através de você. Aí Jesus sai de Nazaré, Jesus vai para Cafarnaum, a gente vai passar o nosso Cafarnaum. Em Cafarnaum, foi o lugar que mais aconteceu milagres. Cafarnaum foi o lugar que mais aconteceu prodígios de Deus. Só que mesmo com tantos milagres, eles não se converteram. A ponto de Jesus falar assim: se nas duas piores cidades do mundo, Sodoma e Gomorra, tivesse acontecido metade dos milagres que aconteceram em Cafarnaum, há muito que eles teriam se convertido. Jesus chegou ao ponto de dizer que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, porque eles viram tantos milagres, mas não seguiram Jesus. Quantas pessoas que já vieram aqui, sentaram aqui onde você está sentado, pessoas que já provaram de milagres aqui, mas não permaneceram seguindo Jesus. Quantos que querem só o milagre, mas não querem seguir Jesus? Quantos que querem só que Jesus atenda o seu anseio, o seu desejo, resolva o seu problema, mas não quer seguir Jesus? Não quer andar com Jesus, não quer carregar a sua cruz, não quer assumir o Senhor Jesus como seu Salvador. Quantos que estão agora acompanhando essa reunião, ainda que seja pela internet, que já provaram do milagre, mas não permaneceram com Jesus? Jesus está dizendo: vocês me seguindo, vocês vão passar pelo seu Cafarnaum também, mas vão passar. Jesus está dizendo: vocês carregando a sua cruz, vocês vão passar pelo seu Genezaré, o seu mar, onde teve a tempestade, mas ele parou a tempestade. Você carregando a cruz, você seguindo Jesus, você vai ter dias de tempestades, mas a tempestade vai parar. Nesse mesmo mar, ele andou sobre as águas. Se eu não conseguir chegar do outro lado, porque eu estou remando e o vento é contrário, eu vou andar sobre as águas. Também nesse mesmo mar teve a pescaria maravilhosa. Você também vai passar carregando a cruz. Você vai ter dias maravilhosos, você vai ter dias de vitórias. Mas a tempestade, o problema familiar, o espiritual, o sentimental, o financeiro, não pode tirar a minha fé, não pode roubar a minha fé, não pode fazer a minha fé esmorecer. Você vai passar seguindo Jesus pelo seu Gadara. Jesus foi na terra dos gadarenos só para expulsar demônio. Quando Jesus chega, um demônio manifestado num sujeito vem, e Jesus diz: qual o teu nome? Diz a Bíblia que ninguém passava por aquele caminho, porque aquele demônio não deixava ninguém passar. Você vai enfrentar o seu Gadara. Seguindo Jesus, você vai enfrentar demônio. Jesus diz: qual o teu nome? Ele respondeu o quê? Legião. Mas legião não é nome, é número. Uma legião de soldados, 6.000 soldados. Ele estava dizendo: somos 6.000 demônios, mas não falou o nome. Por quê? E por que Jesus nem insistiu? Para nos ensinar que seguindo Jesus, nós vamos enfrentar demônios anônimos. Diabo não quer fama. Diabo não gosta de fama. O que o diabo ama, é quando você diz: foi o fulano que fez isso, foi Beltrano que fez aquilo. Diabo ama quando você diz: foi o fulano, foi o Beltrano, vou processar.
vou sair na mão com ele. E não diga e não descubra que é o Satanás usando fulano, é o Satanás usando Beltrano. O diabo quer que você entenda que ele, demônio, não existe, para ele continuar tendo espaço na sua vida. Porque quando você entende que ele existe e você parte para cima dele, você acaba com ele, você acabou com o problema. Você acabou com a situação. Venceu o Satanás, caminho abre. Jesus foi em Gadara só para vencer o diabo. Mandou todos para os porcos, você já sabe. Você vai enfrentar o seu Gadara. Você vai enfrentar demônios anônimos. Quando eu boto demônio manifestado aqui e faço ele dizer como que você faz, como que você fala, como que você diz, como que você atua, é para você saber quais são as estratégias do seu inimigo número único. Não é um, é único. O nosso inimigo número único tem 6.000 anos de vida? Não, só de experiência. Só de experiência. O ser humano de Adão até agora tem 6.000 anos. O diabo já existia. Eu tenho que saber os pontos fracos, fortes. Eu tenho que saber como que ele age, atua, para eu não cair na dele. Porque o diabo vem disfarçado de anjo de luz. Às vezes é o Satanás que você está pensando que é Deus. Às vezes é o diabo que está ali armando para você. E você está pensando que é Deus. Está pensando que é uma pessoa até de Deus. Mas é o Satanás disfarçado porque você não se interessa em saber quem é o seu inimigo. E aí aparece aí na internet um monte de teólogo que nunca leu a Bíblia. Um monte de professor que nunca sentou numa sala de aula. E é só a gente botar um demônio manifestado, aí os teólogos que nunca leram a Bíblia, não sei para que fazer isso, não sei para que perguntar, não sei para que entrevistar demônio, não sei para que fazer aquilo. Seu animal, tá a sua vida uma droga, porque o Satanás está aí, deitando e rolando, e você está aí com gracinha. E o pior é a alma, está indo para onde? Está assim o inferno de crente. O inferno está assim, ó, de crente, que um dia disse crer em Jesus, mas não quis saber quais eram as artimanhas do seu inimigo número único, e hoje está lá com ele. Então você tem que abrir um pouquinho a sua cabeça, parar de comer com a boca dos outros, parar de pensar com a cabeça dos outros. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, é para quem quer. Aí alguém inventou: se não vem pelo amor, vem pela dor. Se isso fosse verdade, esse versículo aqui tinha que rasgar da Bíblia. Não veio pelo amor, vem pela dor. Então quer dizer que todo mundo vai vir. Ou com dor ou sem dor. Cadê que não vem? Na Bíblia diz, é para quem quiser. Por isso ele deu livre-arbítrio. Sabe por quê? Ele pensou que a gente ia usar a cabeça. Ele falou assim: eu boto uma mesa de picanha, de filé mignon, eu boto uma mesa de fartura e boto um osso velho, podre do outro lado. E aí eu boto o ser humano aqui no meio e falo assim: você tem livre-arbítrio, escolhe, meu filho. Na cabeça de Deus, esse filho ia escolher a mesa, mas os filhos estão escolhendo o osso podre do Satanás e desprezando a mesa de Deus. Infelizmente. Tomar sua cruz e seguir Jesus é renunciar ao seu ego, seu eu, orgulho, achismo. Quem está seguindo Jesus precisa lembrar que ele tem que ser dizimista? Não, porque ele tem prazer de dizimar. Ele fica revoltado quando o dízimo dele é sempre o mesmo valor. Na cabeça dele é assim: eu queria que o meu dízimo desse condições de construir uma catedral. Eu queria que o meu dízimo desse condições de de comprar uma emissora de TV só para pregar a palavra. Eu queria que o meu dízimo desse condições de abrir outras igrejas. Ele fica revoltado porque o dízimo na cabeça dele tinha que ser maior. Ele tem prazer de ser fiel. Mas o que é natural e não é espiritual, ele faz conta, ele soma o dízimo. Eu já disse para você
Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. No pouco é nos 10%. Então quanto que é o dízimo de R$1.000? Não é R$100, é 10%. Não faz conta com o valor do dízimo. Quanto que é o dízimo de R$10.000? Não é 1.000, é 10%. Quanto que é o dízimo de 100.000? Não é 10.000, é 10%. Se eu sou fiel nas primícias, nos 10%, no pouco, que são os 10%, Deus vai me colocar sobre o muito. Os 90% vão ser abençoados, vão multiplicar, que vão ficar comigo. Dízimo é fidelidade. Não muda a Bíblia, não. Eu posso pegar meu dízimo para comprar cesta básica? Lê a Bíblia. Você vai ver que ninguém pode administrar seu dízimo, não. Dízimo, ele deixou claro, é devolvido na casa dele, para mantimento da casa dele, ponto. Eu faço para ele. Não estou fazendo para o pastor, para o bispo, não. Eu devolvo para Deus, porque a minha recompensa vem de Deus. Tomar a sua cruz e seguir Jesus é você também ter o seu dia de hosana, ter o seu dia de testemunho, que até aqueles que desprezaram vão aplaudir o seu testemunho. Lembra de Nazaré? Desprezou Jesus, família. No dia que ele entra em Jerusalém, todas as aldeias estavam em Jerusalém, inclusive Nazaré, exceto mulher grávida e idosos ficavam na aldeia. No dia que Jesus entra em Jerusalém, até os nazarenos estavam lá, os mesmos que desprezaram. Jerusalém está lotada, esperando o Messias entrar. Animal não entrava na cidade naquela época, principalmente em dia festivo. Mas Jesus vai entrar em Jerusalém montado num jumento. Sim ou não? Mas o animal não entra. Mas Jesus vai entrar em Jerusalém montado num jumento. Quando o jumentinho começa a entrar em Jerusalém, as pessoas jogam vestes, linho fino, pétalas, perfume, rosas, flores no caminho. O jumento está entrando em Jerusalém, está pisando agora em linho fino. O jumento está pisando em pétalas, em flores, em perfume. Quem está pisando? Quem está entrando em Jerusalém? O jumento. E quem está pisando no perfume? Quem está pisando no linho? Quem está pisando nas flores? O jumento. Mas jumento entra em Jerusalém? Não. Por que esse entra? Porque quando Jesus está na sua vida, seu jumento, você vai entrar onde ninguém disse que você entraria. Quando Jesus está na tua vida, seu jumento, você vai pisar em linho fino, você vai pisar em flores, em perfume, você vai comer no melhor restaurante, você vai vestir a melhor roupa, você vai morar no melhor, vai ter o melhor carro. Mas não é porque você é o bom, seu jumento, é porque Jesus está com você. As vestes não era para o jumento, era para Jesus, mas quem pisava? O jumento. As flores não era para o jumento, era para Jesus, mas quem pisava? O jumento. Se Jesus estiver na tua vida, seu jumento, quem vai desfrutar é você. Quem vai pisar, morar, comer, vestir o melhor é você. Deixa Jesus descer da garupa do jumento para ver. Quando Jesus desceu, você não ouve mais falar do jumento. Ele foi para o pasto comer grama. Tem muita gente que um dia teve com Jesus. Estando com Jesus, entrou onde disseram que jamais entraria, desfrutou do que disseram que jamais desfrutaria, e porque estava arrebentando, eu imagino o jumento teve uma hora que de repente ele pensou que era um manga larga, puro sangue, eu sou o cara. Jumentinho de repente pensou o seguinte: isso tudo é para mim, ó,
Todo mundo cantando, Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Os nazarenos, todo o povo cantando, Hosana, Hosana. De repente o jumento estufou o peito, falou tudo para mim. Cantou até a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Aí Jesus desceu do jumento. Ao jumento no outro dia comendo grama. Ao jumento no outro dia comendo grama. Quantos que um dia tiveram dando testemunho? Esqueceram que só estava dando aquele testemunho, só estava desfrutando daquilo porque Jesus estava com ele. Aí essa pessoa desprezou Jesus, achou que ele era o bom, ele que arrebentava, parou de fazer voto, parou de dizimar, parou de buscar a Deus, parou de vir para a igreja. Hoje, comendo grama. Mas ele pode voltar a ter os seus dias de hosana, se ele voltar para Jesus, porque ele é misericordioso. Mas entenda, pelo amor de Deus, que carregar a sua cruz, você vai ter o seu dia de hosana, você vai ter o seu dia de testemunho, você vai ter o seu dia de vitória, mas isso ainda não é tudo. Seguir Jesus carregando a sua cruz, nós vamos seguir as fases que ele passou, nós vamos chegar onde ele chegou, passar por onde ele passou. Hoje ele está no céu, a gente vai chegar lá. Ah, vamos. E aí no dia que a gente entrar lá, aí completamos a carreira. Aí vamos dizer, eu venci. Para ficar toda a eternidade com ele. Mas para carregar a cruz é pesado. Teve um momento que ele estava carregando a cruz literalmente, para a gente carregar espiritualmente. Mas teve um momento que ele estava carregando literalmente a cruz, e a cruz caiu, porque estava pesada. Ele estava apanhando. Mas ele não desistiu. A cruz pode até cair um pouquinho. Posso até ter aquele dia que, puxa vida, não vou desistir. Vou permanecer. O que isso tem a ver, bispo? Com os 4 episódios da cruz. O véu se rasgou, terra tremeu, pedra se fendeu, sepulcro abriu. 4 episódios. Quando Jesus, na cruz, entrega o Espírito, acontecem esses 4 fenômenos. Coloca para mim João 19, 23. Aconteceram quantos fenômenos na cruz? 4. João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram o quê? 4 partes. Dividiram em quantas? 4. Na cruz aconteceu quantos fenômenos? 4. Para cada soldado uma parte. A cruz tem quantas pontas? Quantas pontas? 4. Lázaro ressuscitou depois de quantos dias? 4. Quantas estações do ano? 4. Quantos pontos cardeais? 4. Quantas sílabas tem a palavra cruz? 4. Pois é. O que isso tem a ver? Fique em pé, por favor. A partir de agora, de hoje, se você decidir seguir Jesus, negar a si mesmo, carregar a sua cruz de cada dia, passando por essas fases, lutas, tempestades,
Você vai ter ou terá momentos que a sua fé vai dizer para você: faz um sacrifício. Você não vai esperar eu, o pastor, o bispo, dar um envelope e fazer uma campanha de sacrifício se a fé te pedir. Tem um dia, hoje, agora, que você precisa desses 4 fenômenos da cruz: terremoto, rocha fendendo, sepulcro abrindo, terra tremendo. E o próprio Deus diz: derrama o teu sangue no altar. Pega esse valor, pega esse sacrifício, coloca no altar. Deixa de contar com isso aí, conta com o altar. Você não precisa esperar envelope, você vem e faz. Você está pela internet, você vai e faz, transfere para as contas da igreja, faz, ó Deus, está aqui, o Senhor está me tocando, me falando, eu estou indo. Por quê? Porque eu estou seguindo Jesus. Eu estou obedecendo. O véu se rasgou, a terra tremeu, a rocha fendeu, o sepulcro abriu. Mas tem aqui, hoje, aqui agora, olhando aqui para mim, 4 pessoas. Tem mais. Mas tem 4 que precisa ou desses 4 fenômenos ou um deles. Que hoje você está numa situação que você precisa que uma rocha, uma parede venha se rachar para você chegar do outro lado. Você está diante, hoje, de uma situação que exige um terremoto, que a terra venha tremer e venha ser colocado no lugar o que está fora do lugar na sua vida. Você precisa hoje que o sepulcro abra e que haja uma ressurreição espiritual, uma ressurreição no casamento, uma ressurreição na vida financeira. Você precisa que o véu se rasgue para que espiritualmente você seja tomado pela presença de Deus. Então tem 4 pessoas aqui que você vai fazer hoje uma oferta de sacrifício. Como eu sempre explico lá de Isaías, o menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Você vai fazer uma oferta de R$1.000 para cima, ou alguém aqui que vai fazer uma oferta de 4.000 para cima, representando os 4 fenômenos que você precisa. Algo que vai te deixar na dependência de Deus. Algo que para você fazer, você vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que negar também o seu ego, o seu eu, seu achismo. Então, antes da gente participar da Santa Ceia e buscar o batismo com o Espírito Santo ou a renovação, se você é um dos 4 que Deus está chamando para fazer agora uma oferta de 1.000 para cima, sai do seu lugar, coloca aqui na sacola, passa o cartão, transfere para as contas da igreja. Se você estiver pela internet, faz um print aí com as contas, tem aí o Pix, tem aí o Zap para você mandar o comprovante para apresentarmos a Deus. Se você está aqui e Deus está te falando, é contigo, então vem. É só obedecer. Que com essa mesma velocidade que você obedece, esse fenômeno acontece. Bispo, eu sou uma dessas pessoas que Deus está chamando para fazer essa oferta hoje, que eu não estava nem esperando, nem preparado, mas estou pronto para quando Ele chama. Então, se você é uma dessas 4, para fazer agora 1.000 para cima, pode vir aqui e faz aqui. Se você já vai apresentar a Deus a sua melhor oferta, o seu tudo, o seu melhor, pega nas suas mãos o seu tudo melhor. Para uma pessoa pode ser R$100, para uma outra R$10, para uma outra uma moeda, mas dê o melhor. Bispo, eu estou trazendo meu dízimo, eu estou trazendo meu voto com Deus. Traz aqui na frente, coloca aqui na sacola. Quem está pela internet, pega a sua melhor oferta, pega seu dízimo, sua fidelidade, já transfere aí e apresenta a Deus sua fidelidade. Já deixa preparado o seu suco de uva, o seu pedacinho de pão. Você que está aqui na reunião e não tem, ali atrás tem na bancada, você pega. Na hora de abrir, você tem que abrir assim, deixando o cálice de ponta cabeça, para não derramar, não cair o pãozinho. Aí vai abrir na hora da Santa Ceia para participar. Quem está aqui na reunião e hoje você veio
preparado para se batizar nas águas? Tem alguém que trouxe peça de roupa para se batizar? A senhora? Então, se a senhora quiser já ir no vestiário, se trocar, e aí, no finalzinho da oração da busca do Espírito Santo, eu vou chamar a senhora para o batismo. Se tem mais alguém que trouxe roupa para se batizar e quiser, só você já se trocar. Bispo, eu estou aqui em casa, estou aqui em outro estado, país, eu queria muito me batizar. Batismo é para remissão de pecados, é para apagar o passado e começar a vida nova. Batismo não é para cura, não é para libertação de vício. Batismo é para pecador que não quer mais viver no pecado. Batismo é para pecador que diz, eu não quero mais viver no pecado, eu quero viver com Jesus, quero seguir Jesus. Então batismo é para isso. Então quem tiver assim em casa e quiser se batizar, você vai pegar uma jarra d'água, vai preparar aí, que na hora que eu for fazer o batismo aqui, eu vou consagrar essa água aí, você vai derramar na sua cabeça. E o Espírito Santo vai perdoar os seus pecados, você vai começar uma vida nova com Deus, com a sua mente voltada para Jesus. Amém? Então, os fiéis, dizimistas, ofertantes, quem teve, quem não teve para dar, fiquem todos em pé. E nesse momento, você vai fazer do seu lugar o seu santuário com Deus. Segure a sua santa ceia nas mãos. Você estava vivendo no erro, no pecado e decide não viver mais. Você está apto a participar da santa ceia. Você está apto a ter ou a estar na caravana de Jesus, seguindo Jesus, não desistindo jamais. Feche os seus olhos, faça do seu lugar o seu santuário com Deus. E aí só você e Ele agora, mais ninguém. Salvação é individual. Vida com Deus é individual. Fidelidade com Ele é individual. Peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Peça perdão pelas suas falhas. Pelas vezes que você foi negligente, displicente. Pelas vezes que de repente você não estava tendo as características do homem de Deus, da mulher de Deus. E fala para Ele, meu Deus, a partir de hoje eu quero melhorar como marido, como pai, como filho, como esposa, como mãe, como filha, como homem, como mulher. A partir de hoje eu quero te agradar, meu Deus, com as minhas atitudes. Eu quero carregar sim a minha cruz. Eu quero seguir sim o Senhor. Reconheço que não sou super-homem. Reconheço que não sou de ferro, de aço. Que eu preciso sim do Senhor. Eu necessito sim da Tua misericórdia. Eu necessito sim, meu Deus, do Teu perdão, da Tua paz, que excede todo entendimento. Eu necessito sim da Tua presença. Oh, meu Deus, venha perdoar os meus pecados, venha perdoar as minhas fraquezas, as minhas falhas, venha lavar a minha alma, venha purificar, meu Deus, a minha mente, os meus pensamentos. Oh, meu Pai, nós reconhecemos que somos pó, somos cinzas. Reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que somos carentes de Ti, dependentes do Senhor, meu Deus. Reconhecemos que se não fizermos a Tua vontade, nós estamos perdidos. Quantas pessoas, meu Deus, que acompanhando essas reuniões, o Senhor já tocou para ela ser dizimista e até agora ela não decidiu ser. O Senhor já tocou para ela vir na igreja, até agora ela não veio. O Senhor já tocou para ela abandonar os achismos, o pecado e assumir o Senhor como único na vida dela. E até agora ela não tinha feito isso. Quantas pessoas, meu Pai,
que infelizmente estavam tendo o nome de que vive, mas estavam mortas espiritualmente. E ela precisa hoje que aconteça esse fenômeno da ressurreição espiritual. Ela precisa agora que o sepulcro se abra. Ela precisa ressuscitar. Ela precisa sair desse túmulo que ela estava vivendo. Quantas pessoas que ela precisa que essa rocha venha fender para ela atravessar do outro lado. Quantas pessoas que estão aqui precisando que o véu do santuário venha se abrir, se partir, para que ela possa ter acesso ao Senhor. Ela vivia sempre esperando que alguém orasse, que alguém fizesse, quando ela mesma pode ir direto ao Santo dos Santos. Quantas pessoas aqui que estão precisando, dependendo que haja esse terremoto, de maneira que venha tremer a terra e colocar tudo no seu devido lugar, porque a vida dela estava uma bagunça espiritualmente falando. Pessoas, meu Deus, que durante essa pregação ela entendeu que ela precisa carregar a cruz, ela entendeu que ela não pode parar, ela não pode desistir. Quantas pessoas que entenderam agora que ela vai passar pelas fases da vida, pelas 4 estações do ano. Ora, vai estar verão, daqui a pouco inverno, outono, primavera, mas ela vai passar pelas estações do ano. Mas se ela permanecer até o fim, ela vai receber a coroa da vida. Vem, meu Deus, sobre essas pessoas. Sopra o teu Espírito, lava-nos, purifica-nos, Senhor Jesus. Faça nascer aqui uma igreja forte, faça nascer aqui um povo forte, meu Pai. Faça nascer aqui pessoas que vão permanecer contigo, independentemente da situação, da circunstância, da dificuldade. Faça do seu lugar o teu santuário com Deus. Jesus está aí na tua frente, minha amiga, meu amigo. Você não está sozinha, sozinho não, Ele está aí. Creia, confie. Aleluia. Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural. O mundo é natural. A carne é mortal. A carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, é o que Ele está falando para todos nós. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Vai ser
se rendendo, se Ele entregando conhece a a Ele. força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você.